Rodrigo, você acha que no episódio de hoje, e sobre o conteúdo de Noé, a gente consegue tirar aprendizados dessa história que possam ser aplicados, por exemplo, para os negócios? Totalmente, para os negócios, para a família, para a vida pessoal. Aliás, uma coisa que até eu dou um testemunho aqui, que está com vocês no Grupo Primo, me despertou isso. E já que você falou da pós-graduação, eu não quero apenas a informação, eu quero trazer a relevância daquilo para o nosso dia. Certo. É um despertamento que eu tenho tido, porque é importante as pessoas saberem curiosidades do grego, do hebraico, da arqueologia, do contexto histórico, da análise do texto. Mas se eu não transformar esse conhecimento em algo prático, relevante para o mundo dos negócios, para o mundo da família, para o meu mundo pessoal, é apenas um documentário. Sim, Documentário tem muito por aí. Então, realmente, Noé, respondendo bem claramente a pergunta, Noé tem aplicações muito precisas e claras para todos nós, principalmente para quem está no mundo dos negócios. Cara, sensacional. Então vamos começar. Sabe uma coisa antes de você introduzir? Eu queria que a gente... queria que nessa introdução que você fizesse, que é antes de tudo, cara, tava tão zoado assim para o único jeito Destruir tudo? destruir tudo. Porque eu penso assim, caraca, o quão ruim tava, porque hoje... Pra Deus chegar e falar, vou Tá destruir pior tudo. que hoje? É isso que eu ia falar. Hoje o mundo tem Tá muitas partes aí que dá uma assustada. Tipo assim, cara, Dá tava vontade tão de passar ruim um assim. dilúvio, né? É tão ruim assim, pode falar assim, não, já era. Deu errado, é reboot. Cuidado se passar um e vai embora. dilúvio. Vai ser você o único Noé dessa terra? Nossa, Cuidado, hein, cara. Vai ter que Será? construir tudo. Não é possível. Não é possível. Ah, olha isso. O Rodrigo agora virou stand-up. Tem piada, tem piada. Tem piada no episódio de hoje. Humor. Não, mas essa é uma das grandes... Desculpas. Você viu que eu tô mesmo ainda até agora. É verdade. Você tá com essa tosse desde 2019. Não tô. 19. Sim. Essa é uma das grandes perguntas. Eu até mandei um áudio no final de Sim. semana pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, tem 3 perguntas que eu vou te fazer lá, que eu sei que você domina todos os assuntos, mas essas 3 eu preciso de respostas, porque se eu tô lendo Noé, eu não consigo. Não dá. Você tá lendo e fala, não é possível. Como que viveu 950 anos? Por que Deus decidiu destruir tudo? Não, Né? isso aí E eu- foi o que me assustou, cara. Então Tipo, tem muitas coisas, mas a gente vai caminhar. Tá. Calma, Pra passo construir por a passo. arca precisaria ter, sei lá, 1000 pessoas, né? Fora isso, todos os bichos cobertos dentro da arca. Cara, olha só, Nossa. né? ó, 1.000 pessoas Vamos há muito fazer uma tempo, pesquisa né? rápida de quantas espécies existem. Não tem como. Então, assim, tem muitas perguntas. É claro que eu estou carregando na tinta, como diria nosso CEO Fernando, mas... Vamos lá. Esse episódio vai ser dividido em 6 partes, Tá ok? bom. A gente vai falar sobre a linhagem, o contexto e a corrupção da Terra. Tá. A gente vai falar sobre uma grande escolha, a escolha de Noé. A gente vai falar sobre a construção da arca, o dilúvio em si, o recomeço e a aliança de Deus com Noé. E o grande desfecho final, Kaique. Vamos lá. Rodrigo, eu fiz muitas anotações aqui, mas eu queria primeiro te perguntar, cara, por que Deus decidiu, né, muito triste com tudo que tinha acontecido, diz que Deus estava arrependido pela sua criação, e são palavras bíblicas, né? Não sei se no original de fato eram essas palavras, mas como poderia alguém tão perfeito ou algo tão magnânimo quanto Deus se arrepender se Deus não erra, já que ele é um ser perfeito, né? E não só isso, mas decidir pegar a criação que ele tanto ama e destruir tudo e todos, e ao mesmo tempo escolher alguém como Noé para salvar, que de todos que existiam, era aquele que agradou a Deus, sendo que mais para frente é alguém que se embriaga e fica bêbado numa tenda. Então assim, qual é a grande explicação para Deus ter decidido destruir tudo? Bom, essa explicação ela pode passar por 3 momentos aqui na história de Noé. A primeira delas, por que Deus se arrependeu? Essa palavra em hebraico, shuv, não é só arrepender no sentido de, opa, dei mancada. É uma tristeza profunda porque algo está fora do que deveria ser. E você sabe que a linguagem humana para descrever o sentimento de Deus, ela está aquém. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E o sotaque humano, ele é limitado. Se você conversar com um físico teórico, ele vai falar que o idioma humano não é o suficiente nem para descrever a grandeza do universo. A gente usa termos que não são precisos. Por exemplo, o físico chama até hoje de átomo o que não é átomo, porque o átomo é divisível. E o átomo significa não divisível. Ele fala de pôr do sol e nascer do sol, mas o sol não se põe nem nasce. Então a nossa linguagem é imprecisa para descrever a realidade.
Quando nós falamos, por exemplo, assim, vai viajar? Vai com Deus. Fica com ele também. Vai com Deus, mas se Deus está em toda parte, como é que eu vou com ele? Então você vê que a linguagem é imprecisa para falar Deus. E a Bíblia, então, empresta essa linguagem humana, imprecisa, mas é o único jeito de Deus ser inteligível. Então, algumas expressões de sentimentos humanos são aplicados a Deus, mas Deus tem isso de maneira muito mais profunda do que nós. Deus é pai. Você é pai. Mas Deus é pai de um sentido muito mais absoluto do que qualquer pai da terra. Então Deus sentiu uma angústia, uma tristeza muito grande por algo que não deveria estar assim. A Bíblia fala que os homens foram violentos na época deles e fala que eles, diz aqui o capítulo 6, versículo 1, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, os filhos de Deus, que alguns interpretam como sendo anjos, a gente pode entrar isso daqui a pouquinho, mas para mim não eram anjos, era a descendência de Sete, se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram bonitas, e as tomaram para si. E Deus falou, meu espírito não virá muito tempo sobre eles. E diz aqui, olha, que esses deram origem a homens valentes, e Deus viu a maldade das pessoas que havia se multiplicado, e que todo o desígnio do coração era continuamente mal. Aí vem a segunda parte da explicação. Existe uma ideia que vários teóricos, Dilthey foi um deles que estudou, o que faz o surgimento do pensamento coletivo. Vou dar um exemplo. Imagine-se no meio da Praça Vermelha da China, em Pequim, na época de Mao Tse-tung. Jovens, milhões e milhões de jovens, gritando com o livro vermelho na mão e mandando matar todo mundo que era contra a revolução de Mao Tse-tung. Imagina outra cena. Milhares e milhares de jovens lá na Alemanha, em Brandemburgo, gritando Heil Hitler, e falando, vamos matar os judeus. Milhões e milhões de jovens também em outros tipos de situação. Ou seja, aquele grupo ali estava coeso na maldade. De alguma maneira, a maldade pegou de tal forma aquele grupo que hoje eu olho. Falei assim, gente, como é que eles podem cultuar a maldade? O nazista, o seguidor de Mao Tse-tung. Mas naquela época, cultuaram. Jovens que estão em Estado Islâmico ali. Imagina gente do Estado Islâmico reunido, vários ali. Então, essa cultura coletiva do mal, de alguma maneira, tomou de tal forma a terra, que é como se você tivesse uma terra povoada por seguidores de Mao Tse-tung ou de Hitler. E é claro que nesse grupo havia jovens que não estavam concordando com aquilo. Mas quando o mal se potencializa assim, na comunidade, só um remanescente fica fiel. E esse remanescente aqui foi Noé. Você perguntou aí, mas muita gente, precisaram de milhares de pessoas para construir essa arca. Certamente Noé contou com a mão de obra de outras pessoas. E por que não entraram na arca? Eu tenho duas explicações. Ou elas morreram antes do dilúvio, talvez foram perseguidas pelos outros, porque se os outros eram maus, violentos, a mão deles estava cheia de maldade, talvez eles mataram alguns e talvez aqueles que ajudaram a construir a arca foram perseguidos. De alguma maneira morreram antes do dilúvio. Ou, segunda hipótese, que não é excludente da primeira, alguns ajudaram a construir a arca, mas não foram fiéis até o fim. Que isso é uma lição. Gente que trabalhou na construção da arca e pereceu fora dela. Será que eu também estou hoje trabalhando na construção do reino de Deus, mas por não ser fiel até o fim eu vou morrer do lado de fora? E o terceiro e último elemento. A história mostra que Noé era um homem íntegro e justo perante os seus. Mas ele também cometeu erros. Como, por exemplo, a questão da embriaguez lá e outras coisas mais. Por que a Bíblia mostrou isso? Não é que a Bíblia está passando pano nos erros das pessoas, mas ela mostra que os heróis e heroínas de Deus na Bíblia não são aquele tipo impoluto, sabe? Que eles também cometem erro. Eu gosto muito daquela autora Leonor Potter, que escreveu Poliana Moça. Maravilhoso esse livro, um clássico. A Poliana Moça. Mas se você olha a Poliana Moça, dá até raiva. Que ela é certinha demais. O mundo tá caindo e ela tá tão feliz. Só sorrindo. Perfeita. Né? O jogo do contente. Por mais que o livro seja uma leitura válida, quando eu olho, dá raiva, porque eu não sou daquele jeito. Sabe? Poxa, que raiva. Parece que é uma coisa muito perfeitinha, inatingível. Isso aí não serve pra mim, porque eu sou muito... A Bíblia mostra que os heróis de Deus não são como Poliana Moça. Eles também falham, eles erram,
pecam, mentem, arrependem, pedem perdão a Deus. Então, o que diferencia um herói de Deus de um não herói não é a vida perfeitinha, porque o herói também não tem vida perfeita. É o andar com Deus como Noé andou. Cara, mas vamos lá. Vamos ainda nessa... Antes da gente avançar de assunto. Será que dentre todos só Noé era justo? Só Noé agradou a Deus ali? Porque eu fico pensando, né? Se alguns bons pagaram preço pelos maus, será que essa foi a melhor solução? E aí eu estou imaginando, bom, não teria uma melhor solução, porque essa solução veio de Deus. Mas também veio de Deus a criação de seres que ele mesmo decidiu destruir depois por ter se arrependido. Aí eu fico pensando, quando veio Jesus, cara, a gente está andando no meio de um monte de pecador. Em tese, por crer em Jesus, amar Jesus, né, pela nossa fé, a gente vai ser salvo. E outras pessoas que estão do nosso lado, não. Essa me parece uma solução muito mais inteligente, racional, sob a perspectiva de Deus, mas obviamente com uma compreensão muito limitada, porque permite que pessoas sejam salvas, mesmo tendo pessoas más, digamos assim, andando ao nosso lado. Enquanto que naquela época, Deus falou assim, não, vou preservar esse e todos os outros eu vou exterminar. Né? Será que é isso mesmo? Assim, não tinha mais ninguém que era bom, era não. Só Noé? Havia, como eu falei, pessoas que talvez morreram antes, por Matusalém, Enoque. A Bíblia descreve que Enoque andou com Deus e até foi arrebatado. Estavam todos antes do dilúvio. Então, Noé não era o único. Mas quando o dilúvio caiu, realmente só estava Noé, seus filhos, noras e esposa. Não tinha mais ninguém. A gente tem que aprender duas coisas. Em primeiro lugar, aprender a ser minoria. Haverá muitos momentos na história em que os de Deus, não vou chamar os bons não, porque esse é meio estereótipo. Aqueles que são fiéis são minoria. E muitos se vendem porque não querem ser minoria. Na época do Reich, hoje é muito comum aqui eu detonar com Hitler, com o antissemitismo, fazer um discurso aqui, vai ter aplausos e tudo mais. Mas na época da Segunda Guerra, com a propaganda de Goebbels, muita gente até sabia que aquilo não prestava, mas eles não queriam pagar o preço de ser a minoria que estava indo contra o Reich. Então é muito fácil hoje eu detonar Hitler. É difícil seria eu estando na Alemanha nazista, com um monte de bandeira vermelha para todo lado lá. Jogando tinta, né? Quero ver. Exatamente. E eu falo assim, não aceito. E o Hitler passando e todo mundo gritando lá, fazendo o gesto, e eu quieto ali. Ter essa coragem de ser minoria. Sim. E segundo ponto, além de ter essa coragem de ser minoria, eu tenho que entender que Deus, por mais que Ele ame, a sua paciência tem limite. Por exemplo, vou falar até uma coisa meio arriscada aqui. Como é que você resolve o problema do Reich? Não é deixando eles vivos conviver, não. Enquanto eles continuarem vivos, o mundo está ameaçado. Enquanto o Estado Islâmico estiver vivo, o mundo está ameaçado. Então tem uma hora que você tem que mandar o quê? Exército. É o exército. Eu sei que é uma coisa meio dramática e tudo, mas é verdade, é exército. Você vai combater Hitler apenas dando livro, conscientizando, falando. É exército. Manda o exército lá para fulminar. Então Deus mandou o exército de águas nesse sentido. Sim. Que não foi só água, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Show. Foi a ira de Deus mesmo ali. Exatamente. Não foi água só de cima, né? Não, foi a ira de Deus. Não foi só uma enchentezinha como a gente tem por aí hoje, não.